versículo 52, que é o tema desta campanha. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler e relembrar rapidamente o tema. Glória a Deus, aleluia. Gênesis capítulo 41, no versículo 52. Eu estarei lendo para não tomar muito tempo. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Glória a Deus. A igreja pode se assentar? Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Quando eu comecei a estudar essa palavra, eu voltei alguns capítulos e comecei lendo o capítulo 37 de Gênesis, onde nós vamos ver um pouco melhor sobre a história, desta família, a história de Jacó e seus filhos, a história de José. E um versículo que me chamou bastante atenção, que o Senhor me fez meditar, é no versículo 3, que diz assim: E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Aleluia. Aqui, a palavra de Deus, ela vem enfatizar que Israel, Jacó, teve seu nome mudado para Israel, por isso está assim na palavra. Ele amava mais a José do que os seus demais filhos. Por quê? Porque José era o filho da sua velhice. Ele era o filho primogênito que ele tinha tido com Raquel. Jacó, ele tinha mais de uma esposa. Ele tinha a Leia e tinha a Raquel como esposa. E ele havia tido filhos com elas e também com as suas servas. Aleluia. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra que Jacó, ele amava a Raquel. Ele tinha um amor, um carinho especial por esta mulher. E eu vejo, interessante que para Jacó se casar com Raquel, ele precisou trabalhar muito, porque ele foi até Labão, e Labão, ao invés de dar a mão de casamento de Raquel, ele deu Leia para que Jacó se casasse. Mas por amor a Raquel, ele trabalhou, ele esperou por ela. O Labão disse para ele: você precisa trabalhar 7 anos para se casar. E ele trabalhou, mas no final se casou com Leia. E quando ele descobriu que não se casaria com a mulher que ele amava, ele trabalhou mais 7 anos para poder se casar com ela. E por que eu estou enfatizando isso? Porque Jacó tinha um amor especial por esta mulher. Mas imagine a frustração dela. Ao se casar, havia amor naquele relacionamento, mas ela não podia gerar. Uma das principais coisas dentro de um relacionamento, a principal responsabilidade de qual uma mulher carregava naquele tempo era gerar, era dar frutos. E assim eu venho entendendo que desde aquele momento, o Senhor ele já estava gerando um propósito. Porque a palavra de Deus vem dizer que Raquel era estéril, ela não podia gerar. E a palavra diz que José era o filho da velhice. Então, quantos e quantos anos precisaram se passar até que a madre dessa mulher fosse aberta e que ela viesse a dar frutos? Aleluia. Mas o Senhor, quando Ele tem um propósito para cumprir, não importam as circunstâncias, aleluia. Mesmo que as circunstâncias elas sejam improváveis, mesmo que o solo seja infértil, mesmo que o solo seja seco, porque aqui eu estou falando sobre o ventre, sobre frutos, e aquela mulher tinha um ventre estéril, seco, ela não podia gerar, mas o Senhor, Ele tinha uma promessa, um propósito a ser cumprido. Então não importava se as circunstâncias para o homem eram limitadas, para o Senhor, Ele poderia agir de qualquer forma, em qualquer circunstância, em qualquer momento, aleluias. E na palavra do Senhor em Gênesis, no capítulo 30, no versículo 22, nós vamos ver que Deus se lembrou de Raquel. E Ele abriu a sua madre e ela gerou. Glória a Deus. Então eu vejo que antes mesmo do nascimento de José, já havia um propósito que estava sendo gerado. Já havia um propósito que o Senhor estava realizando.
porque ele seria governador lá no futuro. O Senhor tinha planos para aquele jovem, mas antes mesmo do seu nascimento houve um impedimento, houve barreiras, houve um cenário improvável, aleluias. E um cenário improvável é algo que há poucas chances de acontecer. Mas, irmãos, não importa se há poucas chances, se tem 99% de chance de não acontecer, 1% de chance é de Deus, e é só 1% de chance que o Senhor, Ele necessita. 1% de chance o Senhor, Ele faz acontecer o milagre, aleluia. Quantas vezes nós estamos em situações na nossa vida em que nós olhamos e é só porta fechada, é só impedimento, é só barreira, é 99% de chance de nada acontecer, aleluias. Mas aquele 1% é onde o Senhor entra e faz acontecer o milagre, aleluias. Talvez aquele casal já estava desacreditado. Aquela mulher disse, toma a minha serva Bila e tem filhos com ela. Porque ela não aguentava mais, ela se sentia envergonhada por não poder gerar filhos. Mas, irmãos, por mais que ela tentou resolver com as próprias mãos e dar um jeito, o Senhor, Ele ainda tinha um propósito. É esse casal, vai gerar juntos. É esse casal que eu tenho um propósito. Eu uni com um propósito para gerar esta vida e vai gerar no meu tempo, nas circunstâncias corretas, vai haver vida. Glória a Deus. E então, José, ele nasceu. E ele era filho amado de Jacó. Ele era tratado de maneira especial. O seu pai lhe fez uma túnica de várias cores. Aleluias. E infelizmente ele vivia em muito conflito com os seus irmãos. Porque os seus irmãos mais velhos viam como ele era tratado diferente, como ele era amado, as vestes a qual ele havia ganhado. E eles o invejavam. E ele tinha uma relação de conflito com eles. E José, ele vai relatar na palavra que ele tem 2 sonhos. E nesses 2 sonhos, ele descreve para sua família e ele é colocado em um lugar de destaque, em uma posição alta. E aqueles sonhos só geram mais inveja e aborrecimento para os seus irmãos. Aleluias. Mas havia um propósito em tudo isso. Havia um propósito do porquê ele estava sonhando. E no meio desse conflito, no meio desses sentimentos de inveja, da qual os irmãos de José tinham por ele, eles vão armar um plano. Porque o seu pai, Jacó, tinha o costume de que José trouxesse informações dos seus irmãos para ele. Então Jacó vai dizer, vai até os seus irmãos e me informa do que eles estão fazendo. E assim José, ele vai até o vale de Hebrom. E chegando lá, ele descobre que seus irmãos não estão lá. E ele vai para outro lugar que é Dotã. E lá ele encontra os seus irmãos. Mas antes mesmo dele chegar até eles, já havia um plano traçado. Porque eles foram consumidos por aqueles sentimentos. Aqueles sentimentos de amargura. Aquele sentimento de desprezo. Aquele sentimento de inferioridade consumiu o coração dos seus irmãos e fizeram com que eles tramassem contra a sua vida. E então José, ele foi lançado em uma cova e foi vendido para os ismaelitas por 20 moedas de prata. E a palavra do Senhor nos mostra que José, ele vai ser levado para o Egito. E lá no Egito, um homem por nome de Potifar vai comprar José como escravo e levá-lo para sua casa. E eu acho interessante que mesmo José sendo levado como escravo, ele até que foi colocado em uma posição confortável, digamos assim. Porque Potifar deu a ele a responsabilidade de cuidar da sua casa e de tudo quanto ele tinha. E é interessante porque, imagine, você contratar alguém para cuidar da sua casa, vamos supor uma diarista, alguém para cuidar dos afazeres da casa. E você falou, toma aqui a chave do carro, a chave da casa, a senha do cartão, os dados da conta do banco. Toma todas essas coisas, você vai cuidar de tudo. Como que nós confiamos tanto assim em uma pessoa estranha? É algo que leva tempo adquirir confiança em alguém. Mas Potifar teve confiança em José e colocou tamanha responsabilidade nas suas mãos.
Mas eu entendo, irmãos, lendo a palavra do Senhor, que essa confiança não veio porque ele gostou da aparência de José. Não veio porque ele pensou assim, esse rapaz aí parece ser gente boa. Eu vou dar essa responsabilidade na mão dele. Não é por isso, irmãos. Mas a palavra do Senhor, ela nos deixa bem claro. Vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Glória a Deus. José achou graça a seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Glória a Deus. E aqui, irmãos, eu entendo que há responsabilidades, há certas coisas que são colocadas nas nossas mãos, não por conta das nossas qualificações, não por conta da nossa aparência, da nossa idade, do nosso intelecto, mas é puramente pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Glória a Deus, porque o Espírito Santo de Deus é quem nos capacita, aleluia. Muitas das vezes podemos olhar alguém e pensar, mas ele é jovem demais, mas ele chegou agora aqui na igreja, mas ninguém nem sabia o nome dessa pessoa, nem conhecia e ela já está fazendo. Ela foi exaltada, ela foi colocada em um cargo de honra. Mas por quê, irmãos? Porque muitas das vezes é o Senhor quem está levantando esta pessoa. Por quê? Porque não é sobre o que o homem vê na aparência, mas é sim porque o Espírito Santo de Deus habita sobre a vida desta pessoa. E assim o Senhor permite que certas responsabilidades cheguem à sua mão. Por quê? Porque o Senhor, Ele tem um propósito. E quando nós estamos sendo direcionados por Deus, tudo aquilo quanto nós formos fazer vai prosperar, aleluia. Vai render frutos, vai render honra e glória ao Senhor, aleluias. E ali, irmãos, foi dada essa responsabilidade a José. Glória a Deus. Mas infelizmente, irmãos, nem tudo é tão fácil. Aleluias. O Senhor, na sua palavra nós vemos que o Senhor, Ele estava a todo momento com José. Glória a Deus. Mas era necessário também que José estivesse com o Senhor. Aleluia. Porque quantas vezes, irmãos, nós somos colocados à prova. Nós somos colocados em situações difíceis, de sofrimento, de angústia, de provação, aleluia. Mas nós queremos renunciar, mas nós queremos retroceder, nós queremos fugir, aleluia. Porque o Senhor, Ele não nos abandona, Ele está conosco 24 horas por dia. Ele contempla o momento em que nós deitamos, o momento em que nós levantamos. Antes mesmo que saia uma palavra da nossa boca, o Senhor, Ele já sabe. Aleluias. O Senhor, Ele está conosco. Mas e nós? O Senhor, Ele pode estar aqui do meu lado, mas eu posso estar ignorando Ele. Eu posso estar prestando atenção em tantas coisas, totalmente disperso, preocupado com tantas coisas, falando tantas coisas, murmurando, reclamando, lançando maldições, disperso na presença do Senhor. E o Senhor aqui do lado, eu estou contigo, mas e você está comigo? Eu estou aqui do seu lado a todo momento, mas e o teu coração onde está? Aleluias. Porque, irmãos, eu vejo que José, mesmo tendo sido traído, vendido, levado para o Egito, para uma terra estranha, a essência dele permaneceu a mesma. Ele continuou sendo o mesmo perante a Deus. Aleluias. Ele poderia muito bem ter culpado a Deus, pensado, eu tive sonhos tão lindos, sonhos que eu era colocado em um lugar de honra e de glória. E olha só onde eu vim parar, em uma terra estranha, feito um escravo, como se eu fosse um nada. Mas não, irmãos, ele permaneceu firme em seu propósito. Ele permaneceu com seu coração firmado no Senhor. E eu entendo que é assim que o Senhor nos quer, aleluia. Porque, irmãos, uma coisa que o Senhor me fez entender é que nós precisamos ser perseverantes. Nós precisamos manter o nosso posicionamento. Não importa se o irmão te frustrou. Não importa se você se sentiu traído. Não importa se quebraram a tua confiança.
ou se aquela porta se fechou, ou se algo não aconteceu como você imaginava, mas o teu coração perante o Senhor deve ser o mesmo, porque o Senhor, Ele não muda, quem muda somos nós. Passe o tempo que for, o Senhor, Ele continua sendo o mesmo. O Senhor, Ele continua realizando os mesmos milagres. O mesmo Deus que operava todas essas maravilhas que nós lemos na Bíblia, é o mesmo Deus que opera milagres ainda hoje. Aleluias! Mas para nós vermos o milagre, para nós vermos o agir do Senhor, basta uma posição da nossa parte. Aleluia! Porque acontecem certas situações e nós ficamos revoltados, e nós questionamos a Deus, e nós não queremos mais ir para a igreja, e nós não queremos mais orar. Aleluias! Irmãos, eu estou pregando, mas eu me encaixo nessa palavra, eu não sou perfeita, porque eu já passei por situações onde eu estava fraca, desanimada, passando por situações difíceis, e eu me posicionei, fui orar, fui louvar, fui ter fé, acreditar que tudo é possível. E a situação continuou difícil, parece que piorou. Mas, irmãos, viver com Deus não nos isenta das provas e das lutas. Não nos impede de passar por aflições. O Senhor diz na sua palavra: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Aleluias. E o Senhor, Ele diz na sua palavra que se nós cremos, nós faríamos coisas maiores que Ele. Se o Senhor, Ele venceu, nós também podemos vencer, aleluias. Mas basta um posicionamento da nossa parte, é não recuar, é não retroceder. Tá difícil, tá pesado, mas avante, continua em frente, porque é difícil com o Senhor, mas o Senhor diz que o seu fardo é leve, aleluia, é suave, aleluias. Se você quiser retroceder e fugir, se esconder na caverna, vai ser pior o peso da opressão, do sofrimento. Você vai querer lutar sozinho? Mas com o Senhor, pode vir aflição, mas tem o Espírito Santo de Deus que consola. Tem o Espírito Santo de Deus que te renova a cada dia. Tem o Senhor que vem com palavras de ânimo, com palavras para te levantar, para te dar estrutura para prosseguir. Glória a Deus, aleluias. E assim, irmãos, graças a Deus, nós temos o exemplo de José, que ele perseverou. O Senhor estava com ele, mas ele também estava em comunhão com Deus, porque senão ele não teria suportado. Imagina, irmãos, uma terra estranha, como escravo. Ele poderia facilmente ter se desviado do caminho. Não tem meu pai aqui para ver se eu estou fazendo alguma coisa certa. Não tem a minha mãe aqui, não tem meus irmãos, não tem ninguém para ficar me julgando se eu estou fazendo certo ou errado. Independente de onde você esteja, irmãos, seja obediente, seja perseverante. Não importa se tem um irmão perto, se tem um pastor perto ou não. Seja verdadeiramente um cristão, seja verdadeiramente um servo de Deus. Se é na tua casa, se é no teu trabalho, se é na rua, não importa a circunstância que esteja passando, porque muitas das vezes nós queremos usar certas situações de desculpa para nós agirmos de qualquer maneira. Ah, mas é porque eu estou passando por isso e isso, o Senhor sabe do meu coração. Eu já ouvi uma frase de uma missionária, que ela falava assim, eu vou descer do salto rapidinho, vou deixar de ser missionária rapidinho. Mas, irmãos, nós que somos servos de Deus, não temos essa escolha. Ou nós somos ou não somos. Ou nós servimos a Deus ou não servimos. Não há um meio termo. Não dá para ter um pé aqui e um pé de lá. Nós precisamos estar firmes em um único propósito, aleluias. Porque o caminho é um só, é um caminho estreito, irmãos, aleluias. E não há como nós ficarmos divididos. Então, irmãos, seja perseverante. Esteja em comunhão com o Senhor, independente da provação. É difícil, irmãos. Luta todos nós passamos, mas há um propósito. Nenhuma luta dura para sempre. Nós podemos até ficar como o povo que ficou rodando e rodando e rodando no Egito. Mas por quê? Porque murmurava. Porque desobedecia ao Senhor. Porque estava fora do prumo e da posição que agradava a Deus. E infelizmente eles ficaram presos, andando em círculos. Se nós estivermos assim, nós não vamos vencer.
Mas se nós estivermos na posição a qual agrada ao Senhor, haverá grandes milagres acontecer. Haverá portas a serem abertas, aleluia. Haverá frutos em nossas vidas. Glória a Deus, aleluias. E aqui, irmãos, estava tudo bem. José estava trabalhando na casa de Potifar, mas infelizmente, a mulher de Potifar se sentiu atraída por ele, porque na palavra vem dizer que ele era um homem formoso, de boa aparência. E ele chamou a atenção daquela mulher. E ela por muitas vezes tentou seduzi-lo. Ela tentou várias vezes por vários dias. E em todo momento José ele permaneceu firme e fugiu daquela mulher. E mesmo que ele foi fiel ao seu Deus, mesmo que ele não se deixou levar pela tentação, houve consequências. Porque aquela mulher chegou para o seu marido e tentou inverter a história. Foi ele que veio tentar me seduzir. Foi ele que veio atrás de mim. Então, Potifar ia acreditar em quem? Em José ou na sua esposa? E ele acreditou na sua esposa. E José foi lançado ao cárcere. Foi lançado na prisão. E aqui eu entendo, irmãos, que mesmo que nós estejamos agradando ao Senhor, fazendo o que é certo, haverá consequências na nossa vida. Porque o inimigo da nossa alma, ele não nos quer firme, não nos quer em santidade. Ele não nos quer fazendo o que é certo. Ele quer nos desanimar, ele quer nos jogar no pecado, ele quer nos jogar na lama. E mesmo José tendo sido fiel ao seu Deus e resistido à tentação, ele injustamente foi lançado na prisão. Aleluias, mas o interessante, irmãos, é que mesmo sendo lançado na prisão, o Senhor ainda estava com ele. E ali naquela prisão, o carcereiro achou graça aos olhos de José e lhe deu autoridade sobre os presos e sobre tudo quanto era feito ali no cárcere. Aleluias. Irmãos, ele foi lançado na prisão. E quantas vezes nós nos encontramos em situações difíceis, em prisões, em meio a tempestades, aleluia, mas ainda assim o Senhor está conosco. É interessante porque José, ele não era um prisioneiro comum ali, ele recebeu uma função, um certo destaque naquele lugar. O Senhor reservou algo diferenciado para ele, aleluias. Até ali na prisão o Senhor estava cuidando daquele jovem. E assim também o Senhor, ele cuida de nós. Mesmo que nós venhamos estar em meio à tempestade, em meio ao vento, em meio à provação, o Senhor, ele continua cuidando de nós. O Senhor, ele continua criando uma porta de escape para que nós não venhamos ser consumidos. Aleluias. O Senhor é quem cuida de nós. Aqui, irmãos, em Salmos, de número 46, no verso 1, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aleluias. Naquele lugar, naquele cárcere, era o Senhor o socorro de José. E que seja assim também nas nossas vidas, que nós venhamos nos refugiar no Senhor, que Ele seja a nossa fortaleza, que nós venhamos buscar consolo, ajuda no Senhor. Porque muitas das vezes a situação aperta e nós queremos contar com a ajuda de tantas pessoas, com a melhor amiga, com o marido, com o pastor, com a pastora, a irmã do ciclo de oração, a amiga do trabalho. Mas, irmãos, tem circunstâncias que é só você e Deus. É só Deus que pode te ajudar, não é menosprezando. Deus coloca sim pessoas ao nosso lado em certos momentos para ser boca de Deus, para nos direcionar, para interceder. Mas há também circunstâncias que é entre nós e Deus, que é o Senhor quem nos protege, é o Senhor que é o nosso refúgio. E ali naquele lugar o Senhor deu um escape para aquele jovem, aleluias. Glória a Deus. Mesmo tendo motivos, irmãos, para abandonar ao Senhor, ele perseverou até mesmo ali na prisão. Ele foi fiel ao seu Deus. Ele foi traído pelos irmãos, ele foi vendido, ele foi feito de escravo. E agora ele foi acusado injustamente. Ele teve sonhos em que ele era colocado num lugar de honra. Ele poderia ter pensado assim: eu
vou ser honrado por Deus. Eu vou ser grande. Eu vou ser alguém importante. Poderia ter ficado soberbo. Mas ele não deixou aqueles sonhos tomarem conta do seu coração. Ele não se deixou levar por isso. E agora olha a situação em que ele se encontra dentro de um cárcere. A situação parece que não bate. Como que Deus vai me colocar num lugar de honra, vai me exaltar e eu estou aqui dentro de uma prisão? Não faz sentido. Mas, irmão, tudo que nós passamos é um processo. E tem coisas que não vão fazer sentido. Tem coisas que nós não vamos compreender. Porque é o Senhor quem trabalha. É o Senhor quem age. E Ele faz da forma como Ele quer. Mas o importante é que, independente do processo que nós estamos enfrentando, é o lugar que nós iremos chegar. É a promessa ser cumprida. É o propósito ser alcançado. Talvez José não esperava aquela situação toda. Pensava que as coisas teriam um caminhar diferente. Mas o Senhor, Ele trabalha da forma que Ele quer. Porque o Senhor estava tratando, creio eu, conjecturando, que Ele estava tratando o coração, a mente de José, preparando ele para colocá-lo no lugar a qual o Senhor tinha lhe mostrado em sonhos. Glória a Deus. E ali naquela prisão, irmãos, a palavra de Deus nos relata que havia um copeiro e um padeiro. E eles tiveram sonhos. E José, ele vai interpretar o sonho daqueles dois homens. E passado 3 dias, cada um saiu da prisão, mas foi para o seu destino. Foi para aquilo que foi revelado através de seus sonhos. E ali então, irmãos, o padeiro foi enforcado. E o copeiro foi restituído ao seu cargo. E antes que eles saíssem daquele lugar, José pediu: quando você sair, lembra-te de mim, porque eu nada fiz para estar aqui. José ansiava sair daquela situação. Ele não merecia estar ali, ele não tinha feito nada de errado. O coração dele ansiava estar fora daquela prisão. E ele disse: lembra-te de mim, eu não quero permanecer nesse lugar. Eu não fiz nada para estar aqui. Mas mesmo assim, irmãos, aqueles dois homens não se lembraram de José. E José permaneceu naquela prisão por cerca de 2 anos. Olha o tempo, irmãos. Talvez José esperou, quem sabe amanhã vem uma notícia boa. Quem sabe depois de amanhã, e depois. Passando os dias esperando uma notícia boa. E assim somos nós. Tem certas circunstâncias que nós vivemos, nós pensamos, amanhã vai ser melhor, amanhã vai se resolver, amanhã vai vir uma boa notícia. E às vezes nos encontramos no meio da mesma situação. Mas isso não quer dizer que Deus não está trabalhando, não quer dizer que o Senhor não está conosco, mas o Senhor, Ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Ainda não era o tempo de José sair daquela prisão, e o Senhor permitiu que ele permanecesse ali por 2 anos. Aleluias. E passado o tempo, a palavra de Deus relata que Faraó teve um sonho, e ninguém ali era capaz de interpretar o sonho que Faraó teve. E então, felizmente, o copeiro, ele vai se lembrar de José ali na prisão. Olha, aquele jovem, ele interpretou o meu sonho. Quem sabe ele consegue interpretar o de Faraó também. E então, eles vão lá, buscam José. Faraó conta o seu sonho para ele. Aleluias. E ele consegue interpretar e revelar o que aquele sonho significava. E ali ele vem dizer, olha, vai vir 7 anos de fartura e 7 anos de fome sobre o Egito. Aleluias. E além de interpretar o sonho, ele ainda deu instruções. Olha, encontra um jovem para colocar como governador que seja sábio. Separa os mantimentos, estoca. Ele deu instruções do que ele deveria fazer mediante aquela situação de dificuldade. E então, irmãos, Faraó vai olhar para José e vai dizer, quem é mais sábio que tu? E ele mesmo vai colocar José naquela posição de governador. Aleluias. Porque o Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas. E o que eu acho interessante, irmãos, é que em nenhum momento José falou assim, olha, se você quiser, eu consigo fazer isso para o Senhor.
Eu consigo administrar o mantimento, eu consigo ajudar nessa situação difícil. Em nenhum momento ele se colocou ali de prontidão, mas o Senhor honrou ele. Porque, irmãos, o que me chama a atenção é que em todo o processo que José viveu, ele sempre era colocado em cargos de liderança. Ele era colocado com responsabilidade nas suas mãos, para cuidar, para liderar. E eu vejo que tudo isso era Deus preparando José, até que ele chegasse no cargo de honra qual o Senhor tinha preparado. Aleluia, até ele se tornar governador. Glória a Deus. Então, irmãos, muitas das situações em que nós vivemos hoje, muitas das situações em que o Senhor nos coloca, em que somos provados, é ali onde o Senhor ele quer nos usar. Muitas das vezes nós não entendemos, mas o Senhor ele está forjando as nossas vidas. O Senhor ele está forjando os talentos. Aleluias. Nós pensamos assim, nossa, eu não sei porque todo mundo vem contar os problemas para mim, e vem falar que está com dor aqui, com dor ali, vem desabafar do casamento, e vem falar sobre problema na vida financeira, e traz isso e traz aquilo. Muitas das vezes é o Senhor nos permitindo ter experiências para aquilo que Ele quer nos usar. Basta nós termos entendimento, irmãos, e pedimos graça e sabedoria ao Senhor, para que Ele nos capacite, que nós venhamos cumprir a sua vontade sobre esta terra. Aleluias. Eu já estou finalizando, aleluias, é uma palavra bem simples, a qual o Senhor colocou no meu coração. E vendo aqui, né, fazendo o estudo, irmãos, José, ele foi vendido aos 17 anos. Glória a Deus. E ao todo, entre ser escravo e estar no cárcere, 13 anos se passaram. E ele esteve diante do faraó na idade de 30 anos. Quanto tempo que se passou? Lendo na Bíblia, parece que é tudo rapidinho, né? Num dia ele foi vendido, num dia ele foi escravo, no outro dia ele foi para a prisão, saiu de lá e virou governador. Mas houve um processo, houve um tempo. Então, irmãos, não questione ao Senhor o tempo que você está vivendo. Há uma hora para tudo. Há um tempo para tudo. Muitas das vezes nós estamos questionando algo que ainda está sendo preparado lá no futuro. José, até o momento dele nascer, foi o momento escolhido por Deus. Deus não cerrou a madre da sua mãe em vão. Houve um momento certo para que ele nascesse. Houve um momento certo para que ele saísse da prisão. Houve um momento certo para ele ser exaltado e se tornar governador. E há um momento certo, irmãos, para Deus realizar um milagre nas nossas vidas. Não perca a fé, não perca a esperança. Não perca o foco no Senhor Jesus. Independente do tempo, passe o tempo, mas a palavra do Senhor é fiel. A palavra do Senhor, ela permanece, aleluias. Passe o tempo que for, mas o Senhor, Ele continua sendo o mesmo. O Senhor, Ele continua sendo fiel. O Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Glória a Deus, aleluias. E para finalizar, irmãos, assim como nós lemos no tema, eu vejo, irmãos, que foi 3 etapas que José viveu. Desde antes de nascer, a sua mãe gerou o propósito. Ele foi alguém que perseverou e teve posicionamento. E ao fim de todo o processo que ele viveu, ele deu a honra e glória a Deus. Porque quando ele teve o seu segundo filho, a palavra de Deus disse, chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Ele poderia pensar, fui eu que consegui. Se eu cheguei aqui, foi pelo meu esforço. Foi porque eu fiz acontecer. Mas não, irmãos. Onde nós chegamos, o que nós temos, quem nós somos, é graças ao Senhor. Que nos sustenta, que nos dá o fôlego de vida. Então, quando o Senhor te honrar, quando o Senhor fizer algo acontecer na tua vida, lembre que a honra e glória é do Senhor. Não é com a força das nossas mãos, não é mérito nosso, mas é pela graça e misericórdia do Senhor que nós estaremos vivendo a promessa. Então dê a glória a Deus, dê o testemunho que o Senhor fez, que o Senhor é bom, que o Senhor é fiel, aleluias, porque é Ele quem cumpre a sua palavra nas nossas vidas. E assim Ele colocou o nome em seu filho, e eu creio que toda vez que Ele chamava o seu filho, Ele se lembrava
Porque muitas das vezes ele poderia estar vivendo aquela vida de riqueza, aquela vida boa a qual ele estava, e poderia se tornar um costume. Porque às vezes nós queremos tanto algo que quando conseguimos, passa os dias, se torna algo comum. Eu queria em criança, que é tanto um brinquedo. Depois que ganha, 2 dias depois já esqueceu, não tem mais graça. Então, às vezes, nós estamos almejando tanto algo da parte do Senhor, que passa o tempo, nós esquecemos de dar o valor, que nós esquecemos de ser grato. Então, eu creio que todas as vezes que ele via o seu filho, que ele chamava o seu filho, ele se lembrava: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Foi Deus quem fez na minha vida. Deus quem fez. E o Senhor, ele fez na vida de José, irmãos. E Deus, ele grandemente fará também sobre as nossas vidas. Basta nós crermos e perseverar até o fim. Porque força nós não temos, condições nós não temos. Nós somos seres humanos limitados. Mas a força vem do Senhor. Quem faz a obra é o Senhor. Quem é fiel para realizar é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu peço que a igreja, com a permissão do pastor, se coloque de pé. Glória a Deus. Eu quero louvar ao Senhor. Antes de encerrar, é um louvor bem conhecido.